A garçonete foi obrigada a ficar 15 horas em pé, mas quando o milionário descobriu, ninguém acreditou no que ele fez em seguida. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O peso da bandeja com as taças de cristal começava a fazer seus dedos doerem, mas Milena já havia aprendido a disfarçar. Mantinha o sorriso educado no rosto enquanto circulava entre as mesas do Giardino d'Oro, o restaurante mais sofisticado do centro financeiro de São Paulo. Um sorriso que não alcançava seus olhos, cada vez mais fundos e cercados por olheiras que nem a maquiagem barata conseguia esconder completamente. Mesa 12, Milena. O senhor Marques chegou. A voz cortante de Fontinella soou como um chicote atrás dela. Milena assentiu discretamente, ajustando a postura mesmo quando cada movimento enviava uma pontada de dor pela sua coluna. Estava no 13º dia seguido de trabalho, sem folga. No 13º dia de jornadas que começavam às 9 da manhã e só terminavam depois da meia-noite. Estou indo, senhora Fontinella, respondeu, mantendo o tom respeitoso que havia aprendido a cultivar nas últimas semanas. A gerente, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos presos em um coque tão rígido quanto sua expressão, estreitou os olhos, observando cada movimento de Milena. E arrume essa postura, parece que está se arrastando. Lembre-se que aqui servimos clientes de primeira linha, não é boteco de esquina. Milena engoliu a humilhação junto com a dor. Não podia perder aquele emprego. Não quando o aluguel do quartinho na periferia estava atrasado e a dona já havia ameaçado colocar suas poucas coisas na rua. Não quando precisava mandar dinheiro para a mãe doente em Recife no final do mês. Endireitou-se, ignorando o protesto dos músculos das costas, e caminhou em direção à mesa 12, reservada para um dos clientes mais importantes do restaurante, Davi Marques, o jovem empresário de tecnologia que aparecia em revistas de negócios e cujo rosto ela já havia visto em grandes painéis pela cidade anunciando sua empresa de softwares. O homem de terno azul marinho conversava ao telefone quando ela se aproximou. Milena esperou pacientemente a uma distância respeitosa, segurando a carta de vinhos contra o corpo, o olhar baixo. Mesmo sem olhar diretamente, notou que ele encerrou a ligação ao percebê-la. Boa noite, Sr. Marques. Bem-vindo ao Giardino d'Oro, disse ela com a voz suave que havia praticado, oferecendo o cardápio. Davi Marques a observou por um momento mais longo que o habitual. Seus olhos castanhos pareciam analisá-la com uma intensidade diferente dos outros clientes, que mal notavam sua existência além da função de servi-los. Você é nova aqui, ele comentou, aceitando o cardápio sem abri-lo. Não era uma pergunta, mas Milena respondeu mesmo assim. Sim, senhor. Comecei há 3 semanas. E já está no turno da noite? Fontinella geralmente mantém os novatos só no almoço por pelo menos 1 mês. A menção ao nome da gerente e o conhecimento sobre as regras internas do restaurante a surpreenderam. Milena hesitou, incerta sobre como responder sem parecer que estava reclamando. A casa precisava de mais pessoal à noite, senhor, respondeu finalmente, a meia-verdade saindo com facilidade. Era melhor que explicar como Fontinella a havia colocado propositalmente nos 2 turnos, obrigando-a a cumprir jornadas duplas quase todos os dias, com a ameaça velada de demissão caso recusasse. Davi a observou por mais um momento, antes de devolver sua atenção ao cardápio. Vou querer o vinho de sempre e deixe o cardápio, decidirei depois. Sim, senhor. Enquanto se afastava em direção à adega, Milena sentiu um formigamento subir pela perna direita. O sinal de que logo viria a dormência, depois a dor latejante. Havia aprendido a reconhecer os estágios do seu próprio sofrimento, categorizando-os para melhor suportá-los. Na área de serviço, longe dos olhos dos clientes, permitiu-se apoiar brevemente contra a parede, fechando os olhos por alguns segundos. Sentia-se febril. Talvez fosse só o cansaço, talvez o início de uma gripe. Não importava. Não podia se dar ao luxo de adoecer.
O que está fazendo parada aí? Milena abriu os olhos de imediato, encontrando o olhar gelado de Fontinella. Estou pegando o vinho para o Sr. Marques, respondeu, tentando manter a voz firme. Não parece. A gerente a examinou com desprezo mal disfarçado. Você tem sorte de eu ter te dado essa oportunidade, Milena. Quantos restaurantes de luxo contratariam alguém sem experiência, sem curso de gastronomia, sem nada no currículo, além de lanchonetes de beira de estrada? As palavras atingiram Milena como pequenas agulhas. Era verdade. Havia sido uma sorte imensa conseguir aquela vaga, mesmo sabendo que Fontinella só a contratara porque podia pagar-lhe menos que aos outros funcionários mais qualificados e porque sabia que alguém tão desesperado aceitaria condições que outros recusariam. Sou muito grata pela oportunidade, senhora Fontinella. Então mostre isso trabalhando direito. O Sr. Marques é nosso cliente mais importante. Ele sozinho gasta mais aqui por mês do que 10 mesas comuns juntas. Milena assentiu, movendo-se para pegar a garrafa específica que sabia ser a preferida do empresário. Pelo menos havia memorizado rapidamente os gostos dos clientes habituais, uma pequena vitória que a ajudava a sobreviver naquele ambiente. Enquanto voltava para a mesa com o vinho, notou que Davi Marques a observava, não da maneira como alguns homens ricos olhavam para as garçonetes, com aquele interesse predatório que ela já havia aprendido a temer em outros trabalhos. Era um olhar diferente, atento, quase preocupado. Com licença, senhor. Ela apresentou a garrafa, mostrando o rótulo conforme o protocolo. Ele assentiu sem realmente olhar para o vinho. Você está bem? A pergunta, tão direta e inesperada, pegou Milena desprevenida. Sentiu o sangue fugir do rosto e, por um momento, temeu que suas pernas finalmente cedessem sob o peso do cansaço acumulado. Estou ótima, senhor. Obrigada por perguntar. A resposta automática saiu com naturalidade, fruto da prática de esconder suas dificuldades. Davi franziu levemente o senho, claramente não convencido. Tenho vindo aqui há anos. Conheço todos os garçons pelo nome e nunca vi ninguém com o rosto tão pálido quanto o seu agora. Milena sentiu um misto de pânico e algo próximo da gratidão pelo fato de alguém finalmente notar. Mas não podia se dar ao luxo de ser sincera. Não com Fontinella observando de longe, os olhos de águia atentos a qualquer deslize. É só cansaço normal, senhor. Final de expediente. Corrigiu-se rapidamente, quase deixando escapar que estava no restaurante desde a abertura, 15 horas atrás. Mas o lapso não passou despercebido. Davi inclinou a cabeça ligeiramente. Final de expediente? O restaurante abre para jantar às 6. São apenas 8h30. Milena sentiu o rubor subir pelo pescoço, envergonhada por ter cometido um erro tão básico. Me expressei mal, perdão. Quis dizer que estou ansiosa pelo final do expediente. O empresário não respondeu imediatamente, apenas observando-a com aquela mesma intensidade inquietante enquanto ela servia o vinho em sua taça. Milena percebeu que suas mãos tremiam levemente e fez um esforço sobre-humano para manter a garrafa firme. Há quanto tempo está de pé hoje, Milena? O uso do seu nome a surpreendeu. Não se lembrava de tê-lo mencionado, embora usasse um crachá discreto na lapela do uniforme. Hesitou, dividida entre a verdade e a necessidade de proteger seu emprego. Foi salva por uma comitiva de executivos que entrou no restaurante, criando uma distração. Fontinella imediatamente se aproximou da mesa de Davi, seu rosto transformado pela máscara da simpatia profissional que Milena jamais havia visto dirigida aos funcionários. Senhor Marques, que prazer tê-lo conosco novamente. Vejo que Milena já o atendeu. Espero que esteja tudo do seu agrado. Seu tom era meloso, quase irreconhecível para Milena. Fontinella. Davi a cumprimentou com um aceno breve, mas sem o calor que geralmente reservava para as pessoas que conhecia há tempo. Estava justamente conversando com Milena. Ela parece exausta.
A mudança na expressão da gerente foi sutil, mas Milena a captou perfeitamente. O enrijecimento do maxilar, o brilho perigoso nos olhos. Oh, imagino que seja apenas o ritmo normal do serviço. Fontinella respondeu com uma risada leve, calculada. Nossa Milena ainda está se adaptando. Temos padrões muito elevados aqui. Sem dúvida, concordou Davi, girando a taça de vinho lentamente. E há quanto tempo ela está trabalhando hoje? A pergunta direta fez o sorriso de Fontinella vacilar por um segundo. Oh, é o turno normal. Começamos a preparação para o jantar às 4 da tarde. Não é, Milena? O olhar que a gerente lançou a Milena continha uma ordem clara. Confirme isso ou sofra as consequências. Sim, senhora Fontinella, respondeu automaticamente enquanto sentia algo se quebrar dentro dela. Uma pequena esperança que nem sabia que ainda existia. Viu? Tudo dentro do normal. Fontinella sorriu novamente para Davi. Milena, por que não vai atender à mesa 3? Eu mesma cuidarei do Sr. Marques esta noite. Era uma dispensa clara, e Milena se afastou com um breve aceno de cabeça. Enquanto caminhava para a mesa indicada, sentiu o olhar de Davi Marques seguindo-a, penetrante como se pudesse ver através das camadas de mentiras e sofrimento que envolviam sua existência naquele lugar. Na cozinha, entre uma corrida e outra para servir as mesas, Milena finalmente conseguiu alguns segundos para sentar-se em um banquinho escondido atrás da despensa. Suas pernas latejavam. Os pés pareciam em chamas dentro dos sapatos baratos que comprara em promoção e que não eram feitos para suportar o peso de alguém por 15 horas seguidas. Tirou do bolso do avental um comprimido de analgésico, o último da cartela que havia comprado no início da semana. Engoliu-o a seco, sem água, um truque que aprendera nos anos de trabalho duro. Milena! A voz de Paulo, o chefe assistente que era um dos poucos funcionários que a tratava com gentileza, soou em tom de alerta. Fontinella está vindo. Ela se levantou num impulso, ignorando a pontada de dor que subiu pela coluna. Quando a gerente entrou na cozinha, Milena já estava de pé, fingindo organizar guardanapos. O rosto de Fontinella estava contorcido de raiva mal contida. Aproximou-se de Milena com passos rápidos, parando a centímetros dela. O que você andou falando para o Sr. Marques? Sua voz era um sibilo baixo, ameaçador. Nada, senhora Fontinella. Ele apenas me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Não minta para mim. A gerente agarrou o braço de Milena com força suficiente para deixar marcas. Ele acabou de me questionar sobre as horas de trabalho da equipe. Disse que ouviu rumores sobre jornadas abusivas. Rumores, Milena. De onde você acha que ele ouviu isso? O medo se alojou no estômago de Milena, frio e pesado como chumbo. Eu não disse nada, juro. Talvez algum outro funcionário. Não me faça de idiota. Ninguém mais tem motivos para reclamar. Só contratei você por pena, sabia? Quando você apareceu aqui com aquele currículo patético, implorando por uma chance. Fontinella apertou ainda mais o braço de Milena. Se você estragar minha reputação com o Sr. Marques, vai se arrepender. Entendeu? Milena assentiu, os olhos fixos no chão. Sabia que não era apenas uma ameaça vazia. Fontinella tinha conexões com vários restaurantes de luxo da cidade. Uma palavra dela seria suficiente para fechar todas as portas. Volte para o salão e mantenha a distância da mesa dele. Quando Fontinella finalmente a soltou, Milena sentiu as lágrimas se acumularem, mas não permitiu que caíssem. Não podia mostrar fraqueza. Não ali, não agora. Ajeitou o uniforme, respirou fundo e voltou para o salão. Seus olhos involuntariamente buscaram a mesa 12, onde Davi Marques agora conversava com 2 homens de terno que haviam se juntado a ele. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram e Milena rapidamente desviou, temendo que ele pudesse ler a verdade em seu rosto. Durante as 2 horas seguintes, Milena evitou a mesa 12, conforme ordenado, concentrando-se nas outras mesas sob sua responsabilidade. O analgésico havia feito pouco para amenizar a dor, que agora irradiava das pernas para o quadril e costas.
Cada passo era um exercício de pura força de vontade. Garçonete. A voz a fez congelar no meio do salão. Virou-se lentamente, encontrando Davi Marques parado a poucos passos, sozinho. Os outros homens já haviam partido e ele parecia prestes a sair também. Sim, senhor. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Preciso que me traga a conta, por favor, e... Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Gostaria de falar com você depois do seu expediente. Quando termina? O pânico fez o coração de Milena acelerar. O que ele queria? Por que estava fazendo perguntas sobre seu horário? Seria outro tipo de armadilha? À meia-noite, senhor. A resposta saiu automaticamente, antes que pudesse pensar em uma desculpa. Davi olhou para o relógio de pulso. Um modelo que provavelmente custava mais que tudo o que Milena possuía. Ainda faltam quase 3 horas. Você começou que horas hoje? A pergunta direta a pegou desprevenida novamente. Sabia que deveria mentir, mas algo no olhar dele, uma sinceridade que não estava acostumada a ver nos clientes ricos, a fez hesitar. Às 9 da manhã, senhor. A verdade escapou como água de uma represa rachada. Algo escureceu no olhar de Davi Marques. Não raiva direcionada a ela, mas uma indignação que fez sua expressão endurecer. 15 horas? Sem intervalo? Milena sentiu o sangue fugir do rosto. Tinha acabado de se colocar em risco. Se Fontinella descobrisse... Por favor, esqueça o que eu disse, implorou em voz baixa. Não posso perder esse emprego. Minha mãe depende de mim. Eu... Não tenho intenção de prejudicá-la. Davi a interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Ao contrário, traga-me a conta, por favor, e não se preocupe. Assustada e confusa, Milena assentiu e se afastou para buscar a conta. Quando retornou com a máquina de cartão, suas mãos tremiam visivelmente. Davi inseriu seu cartão sem sequer olhar para o valor. Depois escreveu algo em um pequeno cartão de visitas e o estendeu junto com uma generosa gorjeta em dinheiro. Isso é para você, não para o restaurante, disse, referindo-se ao dinheiro. E este é meu contato pessoal. Me ligue quando sair, não importa a hora. Senhor, eu não posso... Não é o que você está pensando. Ele a interrompeu gentilmente. Confia em mim. É importante. Antes que Milena pudesse responder, Fontinella materializou-se ao lado deles, seu sorriso artificial estampado no rosto. Espero que tenha apreciado a noite, Sr. Marques, disse, ignorando completamente a presença de Milena. Na verdade, Fontinella, precisamos conversar. O tom de Davi mudou, tornando-se mais frio e profissional. Em particular, se possível. Um lampejo de preocupação cruzou o rosto da gerente. Claro, senhor, meu escritório está à disposição. Davi assentiu, mas antes de seguir Fontinella, lançou um último olhar significativo para Milena. Havia algo naquele olhar, uma promessa, talvez, que fez um estranho calor se espalhar em seu peito, dissipando momentaneamente a dor e o cansaço. Enquanto os dois se afastavam em direção ao escritório nos fundos, Milena deslizou discretamente o cartão de visitas e a gorjeta para o bolso do avental. Não sabia o que aquele homem queria dela, ou por que parecia tão incomodado com sua situação. Talvez fosse apenas piedade passageira de um rico entediado. Talvez algo mais sinistro que ainda não conseguia enxergar. Mas naquele momento, exausta e à beira do colapso, permitiu-se sentir algo que havia muito tempo não experimentava. Uma pequena, frágil centelha de esperança. A porta do escritório permaneceu fechada por quase 20 minutos. Tempo suficiente para que a imaginação de Milena construísse dezenas de cenários, nenhum deles favorável a ela. Enquanto servia às outras mesas, seus olhos constantemente se voltavam para aquela porta, esperando que a qualquer momento Fontinella saísse de lá com um sorriso triunfante e a demitisse no meio do salão. As taças de cristal tilintavam em sua bandeja enquanto tentava manter as mãos firmes. O cartão de visitas de Davi Marques pesava em seu bolso como um segredo perigoso. Quando a porta finalmente se abriu, Milena quase derrubou a bandeja que carregava. Fontinella saiu primeiro.
o rosto pálido e rígido, a postura ereta como se estivesse segurando todo o peso do mundo sobre os ombros tensos. Davi Marques a seguiu, sua expressão impassível, olhos percorrendo o salão até encontrarem Milena. Por um segundo, um instante suspenso no tempo, como uma gota d'água prestes a cair, seus olhares se cruzaram. Então Davi assentiu discretamente para ela, um movimento quase imperceptível, antes de se dirigir à saída do restaurante sem olhar para trás. Fontinella permaneceu imóvel por alguns instantes, como uma estátua de sal. Depois, como se despertasse de um transe, seu olhar encontrou o de Milena através do salão. A garçonete sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha ao ver o ódio puro que emanava daqueles olhos. A gerente atravessou o restaurante como um míssil teleguiado, parando a centímetros de Milena. "No meu escritório. Agora", sibilou, baixo o suficiente para que apenas Milena ouvisse. O coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado, Milena seguiu Fontinella pelos corredores internos até o pequeno escritório nos fundos do restaurante. A gerente fechou a porta com força desnecessária, fazendo o quadro de certificados na parede tremer. "O que você disse a ele?" A voz de Fontinella era perigosamente controlada, como a calma antes da tempestade. "Nada, senhora Fontinella, eu juro." Ele apenas... Mentirosa. A máscara de controle caiu e a gerente bateu com a mão na mesa, fazendo Milena recuar instintivamente. "Ele sabe dos seus horários, sabe que você trabalha dobrado. Como saberia disso se você não tivesse aberto essa sua boca imunda?" Milena sentiu o sangue fugir do rosto. Ele me perguntou diretamente e eu... "E você o quê? Decidiu fazer queixinhas? Achou que o ricaço ia virar seu príncipe encantado e te salvar da malvada bruxa?" A risada de Fontinella era cortante como cacos de vidro. "Garota ingênua, você tem ideia do que acabou de fazer? Não foi minha intenção causar problemas, eu só... Cale a boca!" Fontinella passou a mão pelos cabelos, desalinhando o coque perfeito pela primeira vez desde que Milena a conhecera. "Sabe o que ele fez? Ameaçou denunciar o restaurante ao Ministério do Trabalho. Disse que vai cancelar todas as reservas corporativas da empresa dele. Está falando em arruinar minha reputação." Milena sentiu o chão sumir sob seus pés. Nunca imaginou que sua simples resposta causaria tamanho problema. A culpa a consumiu, misturada ao medo do que aconteceria a seguir. "Me desculpe, eu não sabia que... Você está despedida." As palavras de Fontinella caíram como pedras. "Pegue suas coisas e saia imediatamente." O desespero tomou conta de Milena. "Por favor, senhora Fontinella, preciso desse emprego. Tenho aluguel atrasado, minha mãe está doente. Eu faço qualquer coisa, trabalho mais horas, não me importo." "É exatamente esse o problema." Fontinella bateu novamente na mesa. "Você não se importando em ser explorada. O Sr. Marques acha que estou violando a lei do trabalho, como se eu fosse algum tipo de monstro." A ironia da situação não escapou a Milena, mas ela sabia melhor do que apontar isso. "Senhora Fontinella, por favor, mais uma chance. Prometo que nunca mais falarei com ele." A gerente a observou por um longo momento, os olhos calculistas. "Não posso te demitir agora", disse finalmente, surpreendendo Milena. "Não depois do que aconteceu. Ele ficaria sabendo e usaria isso contra mim." Um alívio tão intenso que quase a fez desmaiar percorreu o corpo de Milena. "Obrigada. Eu juro que... Não agradeça ainda." Fontinella se aproximou, seu perfume caro sufocando Milena no espaço pequeno. "A partir de amanhã, você vai trabalhar apenas 8 horas por dia, com intervalo regulamentar, tudo documentado. Mas seu salário também será reduzido proporcionalmente." O estômago de Milena afundou. O salário já era baixo para as longas jornadas. Com a redução, mal cobriria o aluguel. "Mas, senhora, como vou?" "Não é problema meu", cortou Fontinella. "Se não está satisfeita, a porta está aberta. Mas se sair, farei questão de ligar para todos os restaurantes da cidade para garantir que você nunca mais seja contratada."
A ameaça pairou no ar, pesada e tóxica. Milena engoliu em seco, sentindo-se encurralada. Entendi, senhora. Ótimo. Agora volte ao trabalho e fique longe do Sr. Marques. Se ele aparecer aqui novamente e você trocar uma única palavra com ele além do necessário para servir à mesa, considere-se despedida. Milena assentiu, a derrota pesando sobre seus ombros já cansados. Quando saiu do escritório, suas pernas pareciam de chumbo e não apenas pelo cansaço físico. A esperança momentânea que sentira ao receber o cartão de Davi Marques agora parecia uma piada cruel. O restante da noite se arrastou como uma eternidade. Cada passo era mais doloroso que o anterior, não apenas pelo cansaço de 15 horas em pé, mas pela humilhação e desespero que cresciam dentro dela. Quando o último cliente finalmente saiu, passava da meia-noite. "Você pode ir", disse Paulo, o chefe assistente com um olhar compadecido. "Nós terminamos aqui." Em circunstâncias normais, Milena teria insistido em ajudar com a limpeza final, sempre tentando agradar para manter seu emprego. Mas naquela noite, apenas assentiu agradecida e se dirigiu ao vestiário dos funcionários. Trocou o uniforme pelas suas roupas simples, jeans desbotado, camiseta branca barata e um casaco fino que mal protegia do frio da noite paulistana. Na bolsa surrada, guardou o uniforme que precisava lavar em casa, pois não tinha outro. Quando suas mãos tocaram o avental, sentiu o cartão de Davi Marques e a gorjeta generosa que ele havia deixado. Hesitou, o cartão entre os dedos trêmulos. Ligar para ele seria arriscado. Poderia piorar ainda mais sua situação com Fontinella. Por outro lado, já estava no fundo do poço. O que mais poderia perder? Saiu pela porta dos fundos do restaurante, o corpo dolorido, protestando a cada passo. A rua estava deserta àquela hora, apenas alguns táxis passando ocasionalmente, carregando os últimos clientes de restaurantes caros para suas casas confortáveis. Táxis que Milena jamais poderia pagar. Caminhou até o ponto de ônibus, sabendo que teria que esperar pelo menos meia hora pela linha noturna que a levaria para o extremo da Zona Leste, onde ficava seu quartinho alugado. Sentou-se no banco de concreto da parada, finalmente permitindo que suas pernas descansassem após o longo dia. A dor era tão intensa que quase a fez gemer. Tirou novamente o cartão de visitas do bolso, olhando para o número de telefone impresso em letras douradas elegantes. "Ligue quando sair, não importa a hora", ele havia dito. Era quase 1 da manhã. Pessoas como Davi Marques provavelmente já estariam dormindo em suas camas de lençóis egípcios. Ou talvez estivesse em alguma festa exclusiva, rodeado de mulheres bonitas e sofisticadas, já tendo esquecido completamente a garçonete de aparência cansada. O pensamento fez Milena guardar o cartão novamente. O que estava pensando? Que um homem como ele realmente se importava com alguém como ela? Provavelmente era apenas um capricho momentâneo, uma distração para seu tédio de ricaço. Um vento gelado passou, fazendo-a tremer sob o casaco fino. O ponto de ônibus solitário, mal iluminado por uma lâmpada amarelada, parecia o cenário perfeito para seu desamparo. Foi então que um carro escuro e elegante parou silenciosamente do outro lado da rua. Milena se encolheu instintivamente, alerta para o perigo que mulheres sozinhas à noite conheciam bem demais. A janela do passageiro desceu e, para seu espanto, revelou o rosto de Davi Marques. "Milena!" ele chamou, sua voz cortando o silêncio da noite. "Você não ligou." Ela permaneceu imóvel, incapaz de acreditar no que via. Como sabia que eu estaria aqui? Imaginei que você pegaria ônibus. Este é o ponto mais próximo do restaurante." Bu. Ele saiu do carro e atravessou a rua em sua direção. Mesmo àquela hora, usando roupas casuais, uma camisa simples e calça jeans que provavelmente custavam mais que o salário mensal dela, ele mantinha a postura elegante que parecia fazer parte de sua natureza. Milena se levantou rapidamente, sentindo-se vulnerável sentada enquanto ele se aproximava. O movimento brusco fez suas pernas doerem, e ela não conseguiu evitar uma careta. "Você está bem?"
A preocupação na voz dele parecia genuína. Estou só cansada. Ela se perguntou como ele a reconhecera tão facilmente sem o uniforme, com os cabelos soltos e na penumbra do ponto de ônibus. Você não deveria estar esperando o ônibus depois de 15 horas de trabalho. Havia uma indignação contida em sua voz. Posso te dar uma carona? Milena hesitou. Entrar no carro de um homem desconhecido era contra tudo o que havia aprendido sobre sobrevivência na cidade grande. Mas, por alguma razão inexplicável, não sentia medo dele. Eu moro muito longe, disse finalmente. Extremo da Zona Leste, daria muito trabalho. Não é problema, ele gesticulou em direção ao carro. Por favor, é o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu hoje. Ela franziu o senho, confusa. O que aconteceu? Falei com Fontinella sobre as condições de trabalho no restaurante. Não mencionei você especificamente, mas... Ele suspirou. Ela fez você passar por algum problema depois disso, não foi? Milena desviou o olhar, incapaz de mentir, mas também com medo de falar a verdade. Entendi. Davi assentiu como se o silêncio dela confirmasse suas suspeitas. Mais um motivo para aceitarmos a carona. Precisamos conversar, e este não é o lugar ideal. Algo no tom dele, não autoritário, mas firme e decidido, fez Milena ceder. Ou talvez fosse apenas o cansaço extremo, a dor lancinante nas pernas, a perspectiva de mais 1h30 de trajeto de ônibus que a fizeram aceitar. Tudo bem, concordou finalmente. Enquanto caminhava até o carro, apoiada levemente no braço que ele ofereceu ao notar sua dificuldade para andar, Milena se perguntou se estava cometendo um erro terrível ou se, por algum milagre improvável, aquele homem realmente representava a ajuda que tanto precisava. O interior do veículo era tão luxuoso quanto ela imaginara. Couro macio, madeira polida, o suave aroma de um perfume caro. Quando se acomodou no banco do passageiro, o alívio de finalmente estar sentada confortavelmente foi tão intenso que quase deixou escapar um suspiro. Para onde? Davi perguntou, ligando o motor silencioso. Milena deu o endereço com certa vergonha, consciente do contraste entre aquele carro de luxo e o cortiço onde alugava um quarto minúsculo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas vazias da madrugada paulistana, um silêncio estranho, mas não desconfortável, se estabeleceu entre eles. Milena olhou discretamente para o perfil de Davi Marques, tentando entender o que um homem como ele poderia querer com alguém como ela. Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Davi manteve os olhos na estrada, mas um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Porque ninguém deveria ser tratado como você está sendo tratada, respondeu simplesmente. E porque estou em posição de fazer algo a respeito. A cidade transformava-se à medida que o carro avançava. Os prédios elegantes e as ruas bem iluminadas do centro financeiro davam lugar gradualmente a construções mais simples, postes com lâmpadas amareladas e, eventualmente, as vias esburacadas da periferia. Milena observava a mudança pela janela, consciente do abismo entre os dois mundos que ela cruzava diariamente. Vire à direita na próxima esquina, instruiu, sua voz baixa quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. Davi obedeceu, manobrando o carro de luxo com cuidado pelos buracos da rua estreita. Seu veículo parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente, como uma joia cara largada no meio de pedregulhos. É naquele conjunto ali, Milena indicou um bloco de pequenos sobrados deteriorados, pintados originalmente de amarelo, mas agora descascados e manchados pelo tempo. Uma placa de metal enferrujada identificava o lugar como Vila Esperança, uma ironia que não escapou a Davi. Ele estacionou em frente ao portão de ferro retorcido que guardava a entrada da vila. Ao desligar o motor, um silêncio denso preencheu o carro. Milena mantinha as mãos firmemente apertadas sobre o colo, olhando para elas como se pudessem oferecer alguma resposta para a estranha situação em que se encontrava. Obrigada pela carona, disse finalmente, alcançando a maçaneta da porta. Espere.
A voz de Davi a deteve. Tem um lugar aberto a esta hora, onde possamos conversar? Um café, talvez? Milena quase riu da sugestão. Aqui não é o jardim, Sr. Marques. A única coisa aberta agora é o bar do Zé na esquina, e não é lugar para alguém como o senhor. Alguém como eu. Ele arqueou uma sobrancelha, um leve sorriso nos lábios. E que tipo de pessoa eu seria? Ela hesitou, constrangida por ter falado sem pensar. Alguém que não pertence a este mundo, assim como você não pertence ao mundo do Giardino d'Oro? A pergunta pegou Milena desprevenida. Havia algo na maneira como ele a olhava, sem julgamento, apenas uma curiosidade genuína, que a fazia sentir-se vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu só trabalho lá, respondeu, desviando o olhar. Não é meu mundo, nem nunca será. E mesmo assim, você aguenta 15 horas em pé, servindo pessoas que mal notam sua existência. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de uma admiração que fez Milena se sentir estranhamente desconfortável. Não estava acostumada a ser elogiada, muito menos por alguém como ele. Faço o que preciso para sobreviver, disse simplesmente. Como todo mundo aqui. Davi observou a rua silenciosa e escura. As casas apertadas umas contra as outras. Algumas ainda com luzes acesas, apesar do horário. Pessoas que, como Milena, provavelmente trabalhavam em turnos impossíveis apenas para manter um teto sobre suas cabeças. Não podemos conversar aqui, decidiu, voltando a ligar o carro. Conheço um lugar que fica aberto a noite toda. Não é longe. Milena sentiu um alarme soar internamente. Já havia se arriscado demais, aceitando a carona até sua casa. Ir para outro lugar com um homem que mal conhecia, por mais rico e educado que parecesse, era potencialmente perigoso. Senhor Marques. Davi, por favor. Davi, corrigiu-se, a informalidade soando estranha em seus lábios. Agradeço a carona e a preocupação, mas estou exausta. Preciso dormir algumas horas antes de voltar ao restaurante amanhã. Ele franziu o senho. Você vai voltar? Mesmo depois do que aconteceu hoje? Milena suspirou, sentindo o peso de sua realidade cair novamente sobre seus ombros. Não tenho escolha. Preciso do dinheiro, mesmo com a redução de horas que Fontinella impôs. Ela reduziu suas horas? A indignação em sua voz era palpável. Por causa da nossa conversa? Ela não tinha opção depois que você ameaçou denunciar o restaurante, Milena explicou sem ressentimento. Mas também reduziu o meu salário proporcionalmente. Davi balançou a cabeça, visivelmente contrariado. Foi exatamente por isso que eu queria conversar com você. Tenho uma proposta. O coração de Milena acelerou, mas não de esperança. Conhecia bem o tipo de proposta que homens ricos costumavam fazer a mulheres em sua posição. Janaína, sua amiga e ex-colega de quarto, havia recebido uma dessas propostas de um cliente do hotel onde trabalhava. Um acordo que começou com presentes caros e terminou com humilhação quando ela se recusou a ceder às expectativas dele. Não estou interessada, respondeu firmemente, alcançando novamente a maçaneta da porta. A confusão no rosto dele pareceria genuína se Milena não conhecesse bem a capacidade dos homens ricos de fingir inocência. Você nem ouviu o que tenho para dizer, protestou. Não preciso ouvir. Milena abriu a porta, deixando o ar frio da madrugada invadir o carro aquecido. Obrigada pela carona, Sr. Davi. De verdade. Mas seja lá qual for sua proposta, a resposta é não. Ela saiu do carro antes que ele pudesse argumentar, fechando a porta com mais força que o necessário. A dor nas pernas, momentaneamente esquecida durante a conversa, voltou com intensidade quando começou a caminhar em direção ao portão da vila. Milena, espere! Ela continuou andando, ignorando o chamado. Ouviu a porta do carro abrir e fechar, seguido pelo som de passos rápidos atrás dela. Por favor, só me escute por 1 minuto. Algo na voz dele, não autoridade ou impaciência, mas uma sinceridade quase desesperada, a fez parar e virar-se.
Davi estava parado a alguns passos de distância, respeitando seu espaço, as mãos levemente erguidas em um gesto conciliatório. Não é o que você está pensando, disse ele, como se pudesse ler sua mente. Estou oferecendo um emprego de verdade, com carteira assinada, horas regulamentadas e salário justo. Milena estreitou os olhos desconfiada. Que tipo de emprego? Assistente administrativa na minha empresa. Nada a ver com... Ele gesticulou vagamente, parecendo genuinamente constrangido. O que quer que você estivesse imaginando. A surpresa a deixou momentaneamente sem palavras. De todas as possibilidades que havia considerado, um emprego legítimo não estava entre elas. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar. Por que ofereceria um emprego a alguém como eu? Não tenho qualificações, não terminei nem o ensino médio, nunca trabalhei em um escritório. Davi deu um passo à frente cuidadoso, como se aproximando de um animal assustado. Porque vi como você trabalha no restaurante. Vi sua dedicação, sua resiliência, sua capacidade de manter a dignidade, mesmo sendo tratada de maneira indigna. Essas são qualidades que nenhum diploma pode ensinar. Milena balançou a cabeça, incrédula. Isso não faz sentido. Você não me conhece. Viu-me 1, 2 vezes no restaurante e acha que pode julgar meu caráter? Às vezes, podemos ver mais sobre uma pessoa em uma hora de adversidade do que em anos de convivência superficial. Ele respondeu, o olhar intenso fixo no dela. E sim, acredito no meu julgamento. O vento frio da madrugada paulistana soprou entre eles, fazendo Milena tremer sob o casaco fino. A proposta era tentadora demais, parecia boa demais para ser verdadeira. E na experiência de Milena, quando algo parecia bom demais, geralmente havia uma armadilha escondida. Não sei o que dizer, admitiu finalmente. Diga que vai considerar. Davi tirou outro cartão do bolso, estendendo-o para ela. Este é o endereço da empresa. Apareça amanhã às 14h. Conversamos melhor, você conhece o local, e se não gostar do que vir, pode simplesmente ir embora, sem compromisso. Milena olhou para o cartão hesitante. E se eu não aparecer, então respeitarei sua decisão. Ele deu de ombros, um gesto surpreendentemente descontraído para alguém tão composto. Mas espero que apareça. Depois de um momento de hesitação, Milena aceitou o cartão, guardando-o no bolso. Pensarei a respeito, prometeu, sem realmente comprometer-se. Davi assentiu, parecendo satisfeito com aquela pequena vitória. Boa noite, Milena. Descanse. Boa noite, Davi. Ele esperou até que ela entrasse pelo portão enferrujado antes de voltar para o carro. Milena não olhou para trás, enquanto cruzava o pequeno pátio da vila em direção à escada que levava ao 2º andar, onde ficava seu quarto alugado. Mas sentiu o peso do olhar dele seguindo-a e uma estranha sensação de segurança que não conseguia explicar. O quarto era exatamente como havia deixado pela manhã, pequeno, limpo apesar da pintura descascada e das manchas de umidade no teto, com a cama de solteiro cuidadosamente arrumada e os poucos pertences organizados na única prateleira da parede. Um espelho rachado, pendurado na porta, refletiu sua imagem quando entrou. O rosto pálido e abatido, os olhos fundos, o corpo magro demais dentro das roupas simples. A assistente administrativa murmurou para seu reflexo, testando as palavras que soavam completamente estrangeiras associadas a ela. Tirou o cartão do bolso, examinando-o sob a luz fraca da única lâmpada do quarto. Tech Vision Enterprises. Lia-se em letras elegantes, seguido de um endereço na Avenida Faria Lima, o coração do setor financeiro e tecnológico de São Paulo. Colocou o cartão sobre a pequena mesa ao lado da cama, junto com a gorjeta generosa que Davi havia lhe dado mais cedo. O dinheiro seria suficiente para pagar o aluguel atrasado e comprar alguma comida para a semana. Um pequeno alívio temporário. Mas e depois? Com o salário reduzido no restaurante, estaria novamente na mesma situação no próximo mês. A proposta de Davi piscava como uma luz no fim de um túnel muito longo e escuro, tentadora, mas potencialmente ilusória.
Enquanto se preparava para dormir, suas pernas ainda latejando após o dia extenuante, Milena tentou pesar os riscos. O que tinha a perder realmente? Algumas horas de seu dia de folga, no máximo. E o que poderia ganhar? Talvez uma chance real de mudar sua vida. Ou talvez fosse apenas outra decepção esperando para acontecer. Outra pessoa de mundo privilegiado brincando de Salvador por um dia, para depois seguir sua vida, deixando-a exatamente onde a encontrou. Milena adormeceu com essas dúvidas girando em sua mente, o cartão de visitas da TechVision sendo a última coisa que viu antes de fechar os olhos, exausta demais para continuar pensando. Acordou poucas horas depois, com o som familiar dos vizinhos se preparando para mais um dia de trabalho. Portas batendo, chuveiros ligados, o cheiro de café barato penetrando pelas frestas das paredes finas. Seu corpo protestou quando se levantou, músculos doloridos relembrando-a do dia anterior. Sua primeira reação foi alcançar o celular para verificar as horas. Precisava estar no restaurante às 9. Então, lembrou-se da conversa com Fontinella. Suas horas haviam sido reduzidas. Não precisaria entrar até o meio da tarde. O alívio momentâneo logo deu lugar à preocupação. Menos horas significavam menos dinheiro. Menos dinheiro significava mais problemas para pagar o aluguel, as contas, o remédio da mãe. Seu olhar caiu sobre o cartão de visitas na mesa. TechVision Enterprises. Davi Marques, CEO, Avenida Faria Lima. 2 horas antes do horário marcado, Milena já estava pronta. Havia passado a manhã inteira tentando decidir o que vestir, frustrando-se com o conteúdo limitado de seu guarda-roupa. Finalmente optou pelo único conjunto que considerava minimamente apresentável. Uma calça preta simples, uma blusa branca de botões que guardava para ocasiões especiais e um par de sapatos de salto baixo, gastos mas limpos. Diante do espelho rachado, prendeu os cabelos castanhos num coque austero, tentando parecer mais velha, mais séria, mais qualificada do que se sentia. Aplicou um batom cor-de-boca, o único item de maquiagem que possuía, além do rímel já no fim. Isso é loucura, murmurou para seu reflexo, ajeitando nervosamente a blusa. Ele vai olhar para você e perceber o erro que cometeu. Mas mesmo enquanto dizia isso, já estava pegando a bolsa surrada e saindo do quarto. Havia decidido ir, nem que fosse apenas para provar a si mesma que estava certa sobre a impossibilidade daquela oferta. O trajeto até a Avenida Faria Lima levou quase 1h30, com 2 baldeações de ônibus. Quando finalmente chegou, ainda faltavam 40 minutos para o horário marcado. Parou na esquina, observando o imponente edifício de vidro onde ficava a sede da TechVision. Pessoas bem vestidas entravam e saíam, executivos com pastas de couro, mulheres de salto alto e ternos elegantes, todos parecendo pertencer naturalmente àquele ambiente que era tão estranho para ela. Por um momento, o impulso de desistir e voltar para casa foi quase irresistível. O que estava pensando? Ela, uma garçonete sem qualificações, acreditando que poderia trabalhar numa empresa de tecnologia no coração financeiro de São Paulo? Era como um peixe pensando que poderia viver no deserto. Respirou fundo, forçando-se a dar o primeiro passo em direção ao prédio. Afinal, o que tinha a perder? Na recepção luxuosa, uma mulher elegante por trás de um balcão de mármore a observou com uma expressão neutra, profissionalmente treinada para não demonstrar julgamento, mesmo quando obviamente avaliava cada detalhe da aparência de Milena. Posso ajudar? Eu tenho um encontro com Davi Marques. Meu nome é Milena Souza. A recepcionista digitou algo no computador e Milena viu o momento exato em que a surpresa rompeu sua máscara profissional. Um leve erguer de sobrancelhas, um olhar rápido para reavaliá-la. Sim, senhorita Souza, o senhor Marques a está esperando. 18º andar, última porta à direita. Milena agradeceu e dirigiu-se ao elevador, sentindo-se cada vez mais deslocada.
Dentro da cabine espelhada, viu seu reflexo multiplicado. Uma garota simples, tentando desesperadamente parecer alguém que não era, cercada pelo luxo que apenas amplificava sua inadequação. Quando as portas se abriram no 18º andar, ela foi recebida por um ambiente moderno e luminoso. Paredes de vidro separavam escritórios onde pessoas trabalhavam em computadores de última geração. Não havia cubículos ou divisórias altas. O espaço era aberto, com algumas salas de reunião envidraçadas, onde pequenos grupos conversavam animadamente diante de telas e gráficos coloridos. "Posso ajudar?" Uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestida com elegância discreta, aproximou-se com um sorriso genuíno. "Estou procurando por Davi Marques. Tenho um encontro com ele." "Ah, você deve ser Milena. Sou Regina, assistente executiva do Davi. Ele me avisou que você viria. Por favor, me acompanhe." Regina a conduziu através do escritório e Milena sentiu os olhares curiosos que a seguiam. Claramente, não era comum Davi Marques convidar alguém como ela para uma reunião. A última porta à direita revelou uma sala espaçosa, com uma parede inteira de janelas, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Davi estava em pé diante dela, observando São Paulo lá embaixo, as mãos nos bolsos. Quando ouviu a porta abrir, virou-se. Por um momento, Milena não o reconheceu. Sem o terno formal que usava no restaurante, vestindo jeans escuros e uma camisa azul com as mangas dobradas até os cotovelos, ele parecia mais jovem, mais acessível. "Milena, você veio." Havia genuína satisfação em sua voz. "Por favor, entre. Regina, pode nos trazer um café?" "Claro. Como você prefere seu café, Milena?" A pergunta simples a pegou desprevenida. Não estava acostumada a ter suas preferências consultadas. "Com leite, por favor, sem açúcar." Quando Regina saiu, fechando a porta atrás de si, um silêncio estranho caiu sobre a sala. Milena permaneceu de pé, incerta, enquanto Davi indicava uma poltrona confortável em frente à sua mesa. "Por favor, sente-se. Deve ter sido uma longa viagem até aqui." 1h30, respondeu Milena, sentando-se rigidamente na beirada da poltrona. "Mas estou acostumada com trajetos longos." Davi assentiu, tomando seu lugar do outro lado da mesa. Não havia a barreira de formalidade e hierarquia que Milena esperava. Ele parecia genuinamente interessado em deixá-la confortável. "Antes de tudo, quero agradecer por ter vindo. Sei que deve ter parecido estranho o meu convite." "Continua parecendo." Milena admitiu, decidindo ser honesta. "Não entendo por que alguém como você ofereceria um emprego a alguém como eu." Davi inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez querer desviar o olhar, mas não conseguiu. "Você é direta. Gosto disso." Ele sorriu levemente. "Deixe-me ser igualmente direto. Preciso de alguém que tenha características que não se aprendem em faculdades de administração ou cursos técnicos. Alguém com resiliência, integridade e uma compreensão do mundo real que a maioria das pessoas neste prédio nunca terá." Milena franziu o senho, desconfiada. "E você concluiu que tenho tudo isso baseado em quê, exatamente? Algumas visitas ao restaurante? Baseado no que vi, na maneira como você mantém a dignidade mesmo trabalhando 15 horas seguidas em condições absurdas. Na forma como trata os clientes, mesmo os mais arrogantes, com um profissionalismo que muitos executivos não possuem." Ele fez uma pausa. "E sim, também por causa da sua história." "Minha história? Você não sabe nada sobre mim." "Sei mais do que você imagina." Davi abriu uma pasta que estava sobre a mesa. "Milena Souza, 26 anos, nascida em Caruaru, Pernambuco. Veio para São Paulo aos 19 anos, após perder o pai em um acidente de trabalho. Desde então, trabalhou em pelo menos 7 estabelecimentos diferentes. Lanchonetes, bares, restaurantes. Envia regularmente dinheiro para sua mãe, que sofre de diabetes e não consegue mais trabalhar. Nunca teve um emprego com carteira assinada." Milena empalideceu, sentindo-se exposta e vulnerável. Como você sabe tudo isso?" "Tenho recursos."
Ele fechou a pasta, seu olhar suavizando-se ao perceber o desconforto dela. Não é nada sinistro, Milena. Quando decidi lhe oferecer um emprego, precisava saber com quem estava lidando. É procedimento padrão. Procedimento padrão? Ela quase riu incrédula. Investigar garçonetes de restaurantes que você frequenta? Não. Davi parecia genuinamente envergonhado agora. Isso foi excepcional. Como você. Antes que Milena pudesse processar o que aquilo significava, Regina retornou com uma bandeja contendo 2 xícaras de café e uma pequena cesta de pães. Imaginei que talvez você não tenha tido tempo de almoçar, explicou a assistente, colocando a bandeja sobre a mesa. O gesto simples, a consideração inesperada, pegou Milena completamente despreparada. Era verdade. Não havia comido nada além de um pão velho com manteiga antes de sair de casa, economizando o pouco dinheiro que tinha. Obrigada, murmurou, sentindo-se estranhamente emocionada por aquela gentileza casual que era tão rara em sua vida. Quando Regina saiu novamente, Davi empurrou a cesta em sua direção. Por favor, sirva-se. Enquanto isso, posso explicar o que tenho em mente. Relutantemente, Milena pegou um pequeno pão, mordendo-o enquanto Davi começava a falar. A TechVision está expandindo uma divisão de responsabilidade social. Estamos desenvolvendo tecnologias voltadas para comunidades menos privilegiadas, soluções que possam melhorar a vida de pessoas que normalmente não têm acesso a recursos tecnológicos. Ele tomou um gole de café. O problema é que a maioria dos nossos funcionários vem de ambientes privilegiados, não entendem realmente as necessidades dessas comunidades. Milena assentiu, começando a entender. E você quer alguém que conheça essa realidade de perto. Exatamente. Preciso de alguém que possa ser a ponte entre esses 2 mundos, que entenda tanto as limitações quanto as possibilidades reais, que saiba identificar quando estamos criando algo realmente útil versus algo que só parece bom na teoria. E você acha que eu posso ser essa pessoa, sem conhecimento técnico, sem formação superior? O conhecimento técnico você pode adquirir. Oferecemos treinamento para todos os funcionários. Quanto à formação superior, Davi deu de ombros. Conheço dezenas de pessoas com diplomas de universidades renomadas que não durariam um dia no que você enfrenta diariamente. Havia uma sinceridade em sua voz que fazia Milena querer acreditar nele, mesmo contra seu melhor julgamento. Qual seria exatamente minha função? Perguntou, ainda cautelosa. Inicialmente, assistente administrativa do Departamento de Projetos Sociais. Você ajudaria a coordenar reuniões, organizar documentos, fazer interface com as comunidades onde implementamos nossos projetos. Ele hesitou. Mas se você demonstrar aptidão, como acredito que vai, poderia assumir um papel consultivo mais significativo com o tempo. E o salário? Davi mencionou uma quantia que fez Milena engasgar com o café. Era mais do que o triplo do que recebia no restaurante, mesmo antes da redução de horas. Isso é impossível. Ninguém pagaria isso para uma assistente sem experiência. Não estou contratando apenas uma assistente. Estou investindo em alguém com potencial que ainda não teve oportunidade de mostrar do que é capaz. Ele a olhou diretamente. A questão é, você está disposta a tentar? Milena sentiu-se dividida entre a desconfiança instintiva e a esperança desesperada. Era uma chance que nunca imaginou ter. Sair da espiral de subempregos, do ciclo de exploração, da constante preocupação financeira. Por que eu? Perguntou finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. De todas as pessoas em situações difíceis em São Paulo, por que escolheu justamente a mim? Davi não respondeu imediatamente. Levantou-se, caminhando até a janela panorâmica, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Uma São Paulo de contrastes brutais, de riqueza extrema e pobreza desesperadora, às vezes separadas por apenas algumas quadras. Porque vi algo em você que me lembrou de mim mesmo, disse finalmente, ainda de costas para ela.
Não nasci rico, Milena. Cresci em Heliópolis, filho de uma empregada doméstica e um pedreiro que nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Ele se virou e havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ela nunca teria esperado ver em alguém como ele. Tive uma oportunidade. Alguém que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E prometi a mim mesmo que se um dia estivesse em posição de fazer o mesmo por outra pessoa, não hesitaria. Ele deu um pequeno sorriso. Então sim, é pessoal. E talvez um pouco egoísta da minha parte, mas a oferta é genuína e a escolha é sua. Milena olhou para o homem à sua frente, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez. Não como o milionário intocável, o cliente VIP do restaurante, mas como alguém que, contra todas as probabilidades, havia construído um caminho para fora da pobreza. Alguém que talvez realmente entendesse. 3 meses depois, o reflexo no espelho do banheiro mostrava uma Milena quase irreconhecível para ela mesma. O rosto, antes constantemente marcado pelo cansaço, agora tinha cor nas bochechas. Os cabelos, que costumava prender displicentemente apenas para mantê-los fora do caminho, caíam em ondas suaves ao redor dos ombros. A roupa, um vestido simples, mas bem cortado, em um tom de azul que realçava seus olhos, não era luxuosa, mas estava a anos-luz dos uniformes desgastados e das peças baratas que constituíam seu guarda-roupa anterior. Mais do que a aparência externa, era a postura que havia mudado. Milena se segurava diferente agora, mais ereta, mais confiante, como se finalmente tivesse permissão para ocupar espaço no mundo. 5 minutos, Milena. A voz de Regina soou do outro lado da porta. Davi está perguntando por você. Já estou indo, respondeu aplicando uma última camada de batom, um presente de Regina em seu primeiro mês na empresa. Ao sair do banheiro, Milena atravessou o escritório que agora conhecia tão bem quanto conhecera a planta do Giardino d'Oro. Cumprimentou os colegas pelo caminho, ainda surpresa com a facilidade com que havia sido aceita ali. Claro, houve olhares desconfiados no início, cochichos pelos corredores questionando sua presença, teorias sobre qual seria sua verdadeira relação com o CEO. Mas com o tempo, seu trabalho falou mais alto que os rumores. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Lá dentro, Davi conversava com 2 pessoas, que Milena reconheceu como representantes da Associação de Moradores de Heliópolis, o bairro onde ele havia crescido e que agora era o local do primeiro grande projeto social da Tech Vision. Ah, Milena, entre, por favor. Davi sorriu ao vê-la. Estávamos justamente falando sobre as adaptações no aplicativo. Ela entrou, cumprimentando os visitantes com a segurança que havia desenvolvido ao longo daqueles meses. Não era mais a garçonete intimidada, tentando passar despercebida. Em seu novo papel, suas experiências de vida eram valorizadas, sua voz era ouvida. Dona Zefa estava explicando que o sistema de notificações não está funcionando bem para os idosos da comunidade. Davi explicou. É que apita muito, minha filha. A senhora de cabelos grisalhos explicou a Milena. Os mais velhos se assustam, não entendem o que está acontecendo e acabam desligando o celular. Aí perdem as informações importantes sobre os serviços de saúde. Milena assentiu, imediatamente entendendo o problema. Minha mãe faz a mesma coisa. Qualquer barulho estranho do celular, ela desliga completamente, com medo de estragar. Sentou-se à mesa, puxando um bloco de anotações. Talvez pudéssemos criar um sistema visual em vez de sonoro para os usuários mais velhos? Algo como uma luz piscando na tela ou cores diferentes para diferentes tipos de mensagens? Dona Zefa abriu um sorriso largo. Isso, meu neto vive mudando a cor da luz do celular dele quando toca. Nós entendemos de cor. Vermelho é urgente, verde é coisa boa. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com Milena servindo de ponte entre o conhecimento técnico da equipe e as necessidades reais da comunidade. Era exatamente para isso que Davi a havia contratado, e ela excedia as expectativas a cada dia.
Quando os visitantes saíram, Davi permaneceu na sala, observando Milena organizar suas anotações. "Você foi brilhante hoje", comentou. Ela sorriu, ainda não completamente acostumada a receber elogios. "Só fiz meu trabalho. Fez muito mais que isso. Transformou um problema técnico em uma solução humana." Ele se aproximou, sentando-se na beirada da mesa ao lado dela. "A propósito, como está sua mãe? O tratamento está funcionando?" A pergunta trouxe uma onda de gratidão ao peito de Milena. Um dos primeiros atos de Davi, após contratá-la, havia sido providenciar assistência médica completa para sua mãe em Recife, incluindo um especialista em diabetes que havia ajustado seu tratamento. "Está muito melhor. A hemoglobina glicada caiu para níveis quase normais. O médico disse que ela pode ter anos de vida saudável pela frente se continuar o tratamento corretamente." Milena fez uma pausa, sentindo a emoção apertar sua garganta. "Nunca vou poder agradecer o suficiente por isso." "Não há o que agradecer. É o mínimo que posso fazer." Davi hesitou, parecendo subitamente nervoso, uma expressão rara em alguém geralmente tão confiante. "Na verdade, queria conversar sobre algo pessoal com você." O coração de Milena acelerou. Nos últimos meses, sua relação com Davi havia se desenvolvido em uma amizade sólida e respeitosa. Ele era seu mentor, seu chefe, mas também alguém que a entendia de uma forma que poucas pessoas conseguiam. Haviam compartilhado almoços, conversas longas sobre suas origens humildes, risadas sobre as dificuldades de navegar entre mundos tão diferentes. E embora Milena tentasse negar até para si mesma, havia algo mais crescendo ali, uma atração silenciosa, um entendimento mútuo que ia além da amizade profissional. Algo que ela lutava para ignorar, convencida de que, apesar de tudo, ainda havia um abismo entre eles. "Claro", respondeu, tentando manter a voz neutra. "Sobre o quê?" Antes que Davi pudesse responder, Regina apareceu à porta, parecendo constrangida por interromper. "Desculpe, Davi, mas a Fontinella está na recepção. Diz que precisa falar com você urgentemente." O nome caiu como uma pedra no estômago de Milena. Não via a ex-gerente desde que deixara o restaurante 3 meses atrás. Na época, Fontinella havia deixado bem claro que considerava sua saída uma traição. Fontinella? O que ela poderia querer? A voz de Davi endureceu, toda a suavidade de momentos antes desaparecendo. Não disse, apenas insistiu que era urgente e pessoal. Davi olhou para Milena, que havia empalidecido visivelmente. "Você quer que eu a mande embora?" Parte dela queria dizer sim, afastar para sempre aquela lembrança de tempos difíceis. Mas outra parte, a que havia crescido e se fortalecido nos últimos meses, sabia que fugir não era a resposta. "Não, pode atendê-la. Só..." Hesitou. "Posso estar presente?" Davi pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu. "Claro. Regina, diga a ela para esperar na minha sala." Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao escritório de Davi, Milena sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Não era mais a garçonete assustada que se encolhia diante de Fontinella. Estava em território seguro agora, ao lado de alguém que a valorizava. Quando entraram, Fontinella estava de pé junto à janela, a mesma postura rígida e impecável de sempre. Virou-se ao ouvi-los, e seus olhos se estreitaram ao ver Milena. "Pedi para falar com você em particular, Davi", disse, ignorando completamente a presença de Milena. "Milena faz parte da minha equipe de confiança", ele respondeu firmemente. "Qualquer coisa que precise dizer, pode falar na frente dela." Fontinella deu um sorriso frio. "Como quiser. Afinal, é sobre ela mesmo que vim falar." Milena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme, recusando-se a demonstrar qualquer sinal de intimidação. "O que sobre Milena poderia ser tão urgente?" Davi perguntou, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente que Milena havia aprendido a reconhecer. Fontinella abriu a bolsa cara, retirando um envelope. "Isto chegou ao restaurante hoje."
Estava endereçado a Milena, mas como ela não trabalha mais lá, achei que deveria entregar pessoalmente. Estendeu o envelope para Milena, não para Davi. Parece ser do hospital de Recife. Com as mãos levemente trêmulas, Milena pegou o envelope. Estava aberto, o selo do hospital claramente visível no canto superior. Você abriu minha correspondência? Perguntou incrédula. Foi um engano. Fontinella respondeu, sem uma gota de remorso em sua voz. Só percebi que era pessoal depois, mas fiquei preocupada com o conteúdo. O tom falso de preocupação fez o estômago de Milena revirar. Abriu o envelope, retirando a carta do hospital. Enquanto lia rapidamente, sentiu o sangue fugir de seu rosto. O que é? Davi perguntou, notando sua palidez. Minha mãe, Milena respondeu a voz trêmula. Ela teve uma complicação diabética, está internada na UTI. Davi imediatamente se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Sinto muito. Vamos providenciar sua viagem para Recife imediatamente. Que tragédia, Fontinella comentou, com uma falsa simpatia que não alcançava seus olhos. E pensar que o hospital tentou contato há 3 dias, segundo a data da carta. Foi então que Milena entendeu. Fontinella havia interceptado a carta deliberadamente, atrasando a informação por dias, apenas para causar dano. Por que fez isso? Perguntou, a raiva substituindo o choque inicial. Por que segurar uma informação tão grave? Fontinella deu de ombros, fingindo inocência. Como eu disse, foi um engano. Vim entregar assim que percebi a gravidade. 3 dias depois, Davi interviu, sua voz cortante. Tempo suficiente para que a situação da mãe dela pudesse se agravar sem que ela soubesse. São os riscos de abandonar um emprego sem deixar um endereço de encaminhamento, Fontinella respondeu, o veneno agora evidente em suas palavras. Certas escolhas têm consequências, não é mesmo, Milena? A insinuação era clara. Isto era uma retaliação. Uma vingança mesquinha pela saída de Milena, pelo fato de ela ter encontrado um caminho melhor, longe da exploração que Fontinella considerava seu direito impor. Antes que Milena pudesse responder às provocações de Fontinella, Davi deu um passo à frente, posicionando-se instintivamente entre as duas mulheres. Regina, chamou ele, e sua assistente apareceu imediatamente à porta. Por favor, acompanhe a senhora Fontinella até a saída. Nossa conversa está encerrada. Mas eu... Fontinella começou a protestar, seu rosto contorcendo-se em indignação. Agora, a voz de Davi não admitia contestação. Era o tom que raramente usava, mas que Milena já havia testemunhado em reuniões críticas. A voz de quem construiu um império do nada e sabia exatamente o peso de sua autoridade. Depois que Regina conduziu uma Fontinella visivelmente contrariada para fora, Davi voltou-se para Milena, toda a severidade desaparecendo de seu rosto, substituída por preocupação genuína. Precisamos agir rápido, disse, já pegando o telefone. Vou providenciar um jato particular para Recife. Conseguimos chegar lá em poucas horas. Nós? Milena perguntou, ainda atordoada pelo turbilhão de emoções. Preocupação com a mãe, raiva de Fontinella, surpresa com a reação de Davi. Você não acha que eu deixaria você passar por isso sozinha, acha? Ele a olhou como se a resposta fosse óbvia. A menos que prefira ir sem mim. Naquele momento, olhando para o homem que em poucos meses havia transformado sua vida, Milena sentiu algo romper dentro dela. A última barreira de desconfiança, o último muro que mantinha erguido entre eles. Quero que você venha, admitiu, sua voz quase um sussurro. Enquanto Davi fazia as ligações necessárias, Milena permaneceu imóvel, a carta amassada entre os dedos. Havia tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantas emoções conflitantes, que se sentia incapaz de processar tudo. Pronto! Davi anunciou desligando o telefone. O avião estará pronto em 1 hora. Já falei com o hospital também. Sua mãe está estável dentro da gravidade. Transferi-a para a melhor suíte e designei o chefe da equipe de endocrinologia para cuidar pessoalmente do caso. Como você conseguiu fazer tudo isso tão rápido? Ele deu um pequeno sorriso. Tenho meus recursos. Agora vamos.
O motorista já está nos esperando. Durante o trajeto até o aeroporto, Milena permaneceu em silêncio, olhando pela janela do carro. A cidade, que havia sido o cenário de tanta luta e, mais recentemente, de tanta mudança em sua vida, passava como um borrão diante de seus olhos. Vai ficar tudo bem, Davi disse suavemente, cobrindo a mão dela com a sua. Sua mãe é forte, como você. Estou com medo, admitiu Milena, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. E com raiva. Fontinella fez isso deliberadamente, sabendo que poderia custar a vida da minha mãe. Sei que sim, e ela vai responder por isso, legalmente. A determinação na voz dele era evidente. Mas agora, o foco é sua mãe. O resto podemos resolver depois. No avião particular, um luxo que Milena jamais imaginou experimentar, ela finalmente permitiu-se chorar. Não eram apenas lágrimas de preocupação pela mãe, mas também de todas as emoções acumuladas nos últimos meses, a exaustão do restaurante, o medo da mudança, a desconfiança inicial, a gratidão e esse sentimento novo e assustador que crescia cada vez mais por Davi. Ele sentou-se ao seu lado, oferecendo silenciosamente um lenço, respeitando seu espaço emocional, sem tentar diminuir sua dor com palavras vazias de conforto. Era uma das coisas que Milena mais admirava nele, sua capacidade de estar presente sem impor sua presença. Quando pousaram em Recife, um carro já os aguardava na pista. O hospital ficava no centro da cidade e durante todo o trajeto, Milena sentiu a ansiedade crescer. O que encontraria? Quão grave era realmente o estado de sua mãe? Dona Severina estava na UTI, conectada a monitores e soros, mas consciente. Quando viu a filha entrar, seus olhos cansados se iluminaram. Minha filha, você veio! Sua voz estava fraca, mas o alívio era palpável. Milena correu para abraçá-la cuidadosamente entre os tubos e fios. Claro que vim, mãe. Sinto muito não ter chegado antes. O importante é que está aqui agora. Dona Severina respondeu, seus olhos desviando-se para Davi, que permanecia discretamente à porta. E quem é esse moço bonito? Apesar da situação, Milena não pôde evitar um pequeno sorriso. Mesmo doente, sua mãe não perdia o jeito observador. Este é Davi, mãe, meu chefe. A palavra parecia insuficiente para descrever tudo o que ele representava em sua vida agora, mas não sabia como defini-lo de outra forma. Davi aproximou-se, com aquele respeito genuíno que demonstrava por todas as pessoas, independentemente de sua posição social. É um prazer conhecê-la, Dona Severina. Sua filha fala muito da senhora. Dona Severina o estudou com o olhar perspicaz que Milena conhecia tão bem, aquele que parecia enxergar além das aparências. Você é o rapaz que ajudou minha filha a sair daquele restaurante terrível, não é? Que está pagando meu tratamento? Antes que Davi pudesse responder, ela estendeu a mão enrugada para segurar a dele. Obrigada por cuidar do meu tesouro. Milena sentiu o rosto esquentar. Mãe, o que foi? Já estou velha demais para não dizer o que penso. Dona Severina sorriu para Davi. Ela sempre foi teimosa, sabia? Desde pequena. Nunca aceitava ajuda mesmo quando precisava. Davi retribuiu o sorriso. Percebi isso. Nos dias que se seguiram, eles estabeleceram uma rotina. Milena passava a maior parte do tempo no hospital, enquanto Davi alternava entre ficar com ela e usar uma sala cedida pelo hospital como escritório improvisado, comandando a Tech Vision à distância. No quarto dia, o médico finalmente deu a notícia que esperavam. Dona Severina estava fora de perigo e poderia receber alta em breve, desde que seguisse rigorosamente o tratamento. Naquela noite, quando voltaram ao hotel onde Davi havia reservado quartos, Milena sentia-se simultaneamente exausta e aliviada. Pararam diante da porta do quarto dela, um momento de silêncio estranho e carregado entre eles. Obrigada, ela disse finalmente, por tudo isso. Não sei o que teria acontecido se... Não pense nisso, Davi a interrompeu gentilmente. Sua mãe está bem agora, é o que importa. Milena assentiu, mas não fez menção de entrar no quarto.
Havia algo não dito pairando entre eles, algo que vinha crescendo silenciosamente por meses. Davi, naquele dia, antes de Fontinela aparecer, você disse que queria falar sobre algo pessoal comigo. Ele pareceu momentaneamente surpreso, como se não esperasse que ela se lembrasse disso em meio a tudo que havia acontecido. Sim, eu... hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Milena agora conhecia como sinal de nervosismo. Talvez não seja o momento certo, com tudo o que está acontecendo. Por favor, insistiu ela. Acho que precisamos de algo bom em meio a tudo isso. Davi olhou profundamente nos olhos dela, como se buscasse a coragem que tantas vezes demonstrava nos negócios, mas que parecia faltar-lhe naquele momento íntimo. Milena, nos últimos meses, você se tornou essencial, não apenas para a empresa, mas para mim. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Comecei oferecendo um emprego a uma garçonete que vi sendo maltratada, mas encontrei muito mais. Encontrei alguém que me lembra diariamente por que comecei tudo isso, porque importa criar algo que faça diferença na vida das pessoas. Milena sentiu o coração acelerar, mas manteve-se em silêncio, deixando-o continuar. Mas além disso, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Encontrei alguém que me faz querer ser melhor a cada dia. Alguém que vê além do CEO, do milionário, e enxerga apenas o menino de Heliópolis, que ainda existe aqui dentro. Davi. A voz de Milena era pouco mais que um sussurro. Estou apaixonado por você, Milena. E tenho medo que isso complique tudo, que coloque em risco o que construímos profissionalmente. Mas não posso mais fingir que é apenas admiração ou amizade. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de vulnerabilidade e esperança. Milena sentiu uma onda de emoção tão intensa que por um momento ficou sem palavras. Você não precisa responder agora, Davi acrescentou rapidamente, interpretando seu silêncio como hesitação. Entendo que seja complicado, com nossa história, nossa dinâmica de trabalho. Também estou apaixonada por você. Milena o interrompeu, as palavras escapando como água de uma represa que finalmente cede. Há semanas, talvez desde o início. O rosto de Davi se iluminou com um sorriso que transformou completamente suas feições, geralmente tão compostas. Você tem certeza? Porque não quero que sinta qualquer tipo de pressão ou obrigação por tudo que... Milena não o deixou terminar. Em um impulso de coragem que jamais teria tido meses antes, ergueu-se na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante a princípio, como se ambos ainda não acreditassem na realidade daquele momento. Então, as mãos de Davi encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, e o beijo se aprofundou, carregando todos os sentimentos que haviam contido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Milena viu no olhar de Davi algo que nunca havia visto direcionado a ela antes, adoração pura, sem reservas. E agora? Perguntou ela, ainda nos braços dele. Agora cuidamos da sua mãe, ele respondeu com um sorriso. Depois voltamos para São Paulo, continuamos nosso trabalho na empresa e descobrimos juntos como será esse novo capítulo. As pessoas vão falar, Milena observou, a antiga insegurança momentaneamente ressurgindo. Vão dizer que sou interesseira, que você foi manipulado. Deixe que falem, Davi respondeu com uma convicção tranquila. Só nós dois sabemos a verdade do que construímos, e é tudo que importa. Mas 6 meses depois, a nova sede do projeto social da TechVision em Heliópolis estava lotada para a inauguração. No palco improvisado, Milena, agora diretora do programa de inclusão tecnológica, ajustava o microfone, preparando-se para falar para a comunidade onde Davi havia crescido. Da primeira fila, ele a observava com um orgulho evidente, Dona Severina sentada ao seu lado, recuperada e radiante em seu vestido novo. A aliança de noivado no dedo de Milena captava a luz enquanto ela gesticulava, explicando como o Centro de Tecnologia gratuito transformaria oportunidades educacionais e profissionais
para os jovens do bairro. E tudo começou com uma garçonete que foi forçada a ficar 15 horas em pé, Davi comentou baixinho para Dona Severina, que sorriu com cumplicidade. Não, meu filho, a senhora respondeu, dando tapinhas carinhosos na mão dele. Tudo começou com um homem que ainda se lembrava de onde veio e uma mulher forte demais para se dobrar, mesmo quando o mundo todo parecia contra ela. No palco, Milena encontrou o olhar de Davi entre a multidão e um sorriso secreto passou entre eles. O tipo de sorriso que só duas pessoas que atravessaram juntas um abismo social podem compartilhar. Um sorriso que dizia que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado não apenas sucesso ou conforto material, mas algo infinitamente mais raro e precioso. Um amor que existia não apesar de suas diferenças, mas fortalecido por elas.